Bom, estamos aqui com o Dr. Enio Cantarelli, que é cardiologista, fundou o PROCAP, que é o Hospital Universitário Cardiológico, e também é um dos sócios do Unicórnios. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Bom, eu queria saber quando surgiu essa vontade do senhor de se tornar cardiologista, porque o senhor falou que teve uma influência de familiares para se tornar um médico, mas e para se tornar cardiologista? Como foi? Eu falei assim por alto, mas eu no terceiro ano assisti nas aulas de semiologia ou propedêutica médica e tinham alguns que gostavam de cardiologia, mas especificamente o cardiologista Rostan Carnelião Paraíso. Era um homem carismático, didático, objetivo, sintético, e ele conseguia transmitir qualquer assunto em torno de 25 minutos, de forma que prendia a atenção e tornava aquele assunto, vamos dizer, fácil, acessível. Então aquilo fazia com que você ficasse entusiasmado com o tema. Então, como ele dava as aulas mais ligadas aos assuntos cardiológicos, aquilo me marcou. E essa foi a primeira tendência à especialidade cardiológica. A segunda, com isso, quando cheguei no ano seguinte, tive aula com o professor Luciano Oliveira. E o professor Luciano Oliveira, ou Luciano de Oliveira, que vem a ser pai do professor Luiz Fernando Salazar de Oliveira, foi um pioneiro da cardiologia pernambucana. Era um clínico geral que gostava de cardiologia quando ainda não havia especialidade, na década de 30. E foi o homem que fez o primeiro eletrocardiograma de Pernambuco. Então, o professor Luciano de Oliveira, ele tinha o dom da clínica, o dom da propedêutica. Ele ouvia a história do paciente e, com essa história, ele às vezes chegava a 2, 3 hipóteses diagnósticas só com a história. E ainda dizia, a mais provável é essa, a segunda, a terceira. Então, naquele tempo a coisa era mais simples, não tinha tanto exame, mas com o eletro ele sofisticava mais um diagnóstico. E quando juntava o raio-x, ele chegava praticamente o diagnóstico quase de certeza da maioria das patologias. Então, a riqueza do exame clínico, da história, da anamnese, isso me despertou. E aí, num curso do professor Fernando Rocha, que era um curso de auscultação e fonocardiografia, ele se dedicou a esse método, com o método que ele treinou nos Estados Unidos, como falei antes, com o professor brasileiro Alberto Benchimol, dedicava-se à fonomecanocardiografia. Então o professor Fernando Rocha, com a paciência assim maravilhosa, fazia um ambulatório, e eu fui depois do curso, o procurei, ele me aceitou, e eu frequentava à tarde no Instituto de Cardiologia, lá no Hospital Pedro II, no segundo andar, frequentava um ambulatório em que cada estudante, um ou dois, ficava com um doente, fazendo a história, o exame, e ele vinha depois discutir os detalhes com você. Então isso completou despertou. Fiz curso antes de eletrocardiografia com o professor Costa Rocha, Hernando Granville Costa, Zé Ribamar, mas na realidade esse foi o grande, esses três, os que as figuras marcantes assim, da minha despertar para a cardiologia. O professor Rostan, professor Luciano de Oliveira e Ribamar na eletrocardiografia, e o professor Costa Rocha, mesmo que era da Federal, e Ribamar era das Ciências Médicas, e o professor, finalizando na cardiologia, o professor Fernando Rocha. Bom, Mas, para encerrar, também como estudante da plantão com operado do coração com o professor Luiz Tavares, lá no Instituto de Cardiologia do Hospital Pedro II. Então, isso me levou a conviver com pessoas maravilhosas, muito preparadas, brilhantes, e a maioria que a gente passou a ter um convívio pessoal, uma amizade pessoal, uma empatia. claro, ótimo.
E hoje fazem 3 anos que o senhor se aposentou, não é isso? Mas continua frequentando o Procap. O que é que o senhor faz por lá? Como atua hoje em dia? A gente, para fazer as coisas da vida, pede muito favor. Então, eu pedi muito favor a deputado estadual, a deputado federal, a senador. Para atender doentes que precisam, muito favor a colega, muito favor a amigos que estão em repartições. Administrei Oswaldo Cruz, então tinha que pedir favor a vários lugares. Por exemplo, eu consegui um amigo que o cara que é da família, ele conseguiu uma construtora para asfaltar todo o Oswaldo Cruz. Então, sempre conseguir alguma coisa com alguém, entendeu? E essas pessoas procuram você, às vezes, numa hora de necessidade, que não tem um seguro-saúde, não tem nada, do serviço público, para socorrer uma pessoa carente, que às vezes não tem condições. Aí, nessa hora, você simplesmente não é encontrado, ninguém. Então, é uma decepção, às vezes, para a pessoa. Você constrói um hospital desse, se aposenta, dá uma banana e desaparece. A pessoa vai fustando por aqui, esse cara foi embora, desapareceu. Então, eu achei que eu devia ter um compromisso com a história, com esse hospital, como tenho com o Oswaldo, como tenho com a medicina. Qualquer pessoa que procure em qualquer lugar, puder ajudar, entendeu? Faço bem sem olhar quem. Perfeito. Então, eu passo a manhã no hospital, vem familiares de funcionários, doentes que não conseguem atendimento, amigos que pedem para a gente dar uma opinião sobre um caso mais complicado, entendeu? E, na realidade, a manhã é curta. Na realidade, eu não consigo atender todos os casos que eu gostaria de resolver todos os dias. Mas, se eu resolver um caso todo dia, ou 2, ou 3, ou 4, a gente dorme melhor. O melhor juiz é o travesseiro. Então, eu consigo dormir bem, sempre passando essa manhã e às vezes à tarde em outros hospitais, ajudando pessoas que precisam. Muito bonita a sua história. E nós conhecemos vários médicos que são artistas. O senhor tem algum dom para alguma arte? O senhor estava falando que gosta muito de música, que toca sax. Que história é essa? Eu gosto muito de música. Eu adolescente, eu toquei saxofone e já rapaz, fazia serenatas, tudo. O órgão, eu diria malino, então dá para, mas com muita, não tenho mais saxofone não, eu conseguia realmente, estudei música, o maestro da banda de minha cidade, e uma fase realmente marcante. Saxofone era do meu pai, que também era compositor, poeta, gostava de tocar, e foi um tio meu, maestro, pai de um médico que eu falei no início aqui, que me recebeu no Rio. Esse era um gênio musical da minha cidade, Nelson Rodrigues Carvalho. Saiu com 20 anos de minha cidade, 1920, e 5 anos no Rio de Janeiro. Ele teve uma oportunidade de fazer um quinteto, ir para a Europa, morou 12 anos na Alemanha, voltou na Segunda Guerra. Esse homem era uma pessoa que tocava sax, clarinete, violão. E, na verdade, qualquer instrumento ele podia, mas esses 3 ele dedicou. Então ele deixou uma obra maravilhosa. Mas o mais importante era o acolhimento que ele dava aos conterrâneos, parentes do Rio de Janeiro, inclusive levando alguns para estudar, patrocinando. Um desses, seu sobrinho Alípio Lustosa, voltou para a cidade, ao lado do meu pai, fundar um complexo educacional, que é o orgulho da cidade hoje, com quase 3 mil universitários, uma fonte econômica, de empregos e na área da educação e a injeção de recursos na cidade por conta dessa instituição de ensino superior. Que ótimo, né? Então, afinal, todo médico é um verdadeiro artista, né? Um artista da vida. São com essas palavras que eu termino essa entrevista. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. Eu fiquei sensibilizado com o trabalho de vocês duas, maravilhoso, e estamos às ordens para qualquer outro depoimento que possa ser construtivo assim para a história da nossa medicina.